Pronto, estamos prontos E para dar bem-vindo início ao então ao programa. nosso à nossa segunda conversa. Eu agora vou desligar, desativar o som de todos. Já está desativado, portanto, eh, se alguém quiser intervir, vai poder ligar o seu som e intervir. Mas, à partida, eu desligo todos para não haver ruídos de fundo. Muito bem. Eu vou compartilhar a tela. Nós hoje temos a nossa segunda sessão. E, portanto, aqui temos o nosso programa. Ontem olhámos para as notas biográficas e as viagens missionárias de Paulo, portanto, um tema mais biográfico, digamos assim, sobre a vida do apóstolo. Hoje começamos uma série de 3 conversas, portanto, hoje, quinta e sexta, sobre a teologia de São Paulo. Interromper o compartilhamento da tela, porque me parece que era um outro que eu devia ter acionado. Cá está, agora sim, pronto. Estava a querer avançar com isto, cá está. Este é o nosso programa. Então, hoje, no ponto 2, o defensor da enculturação e da liberdade. Nós vamos ver que estes 2 temas, a enculturação, que é uma grande bandeira de São Paulo e da Igreja hoje também, e a liberdade, enculturação e liberdade, têm um nexo enorme, têm uma correspondência, uma ligação enorme. Reclamam-se uma à outra. E vamos ver isso através realmente da vida e da teologia de São Paulo, o defensor da enculturação e da liberdade. Ora bem, a evangelização feita pelos apóstolos, é esse o título deste primeiro quadro. Nós temos no Novo Testamento, e também noutros documentos, mas temos narrativas que nos falam de que, se é verdade que houve uma dinâmica apostólica evangelizadora impressionante nas primeiras comunidades cristãs, e havia diáconos, e havia diaconisas, e havia evangelistas, e havia também evangelistas homens e mulheres, por exemplo, as 4 filhas do diácono Filipe, enfim, e os apóstolos, era realmente uma coisa impressionante, e os colaboradores dos apóstolos, todos a evangelizar, mas a verdade é que há 2 figuras que se destacam, são Pedro e Paulo. Pedro e Paulo são os 2 grandes apóstolos da Igreja Primitiva. Isso aparece-nos, de um modo geral, no Novo Testamento, mas muito em particular no livro dos Atos dos Apóstolos. Os primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos falam-nos sobretudo de Pedro, a maior parte das vezes acompanhado por João, irmão de Tiago, os filhos de Zebedeu, portanto, 2 dos apóstolos. João, que a tradição diz que é o discípulo amado, não é? Bom, então, nos primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos, aparece-nos a tarefa evangelizadora de São Pedro, acompanhados por João. Fazem grandes discursos missionários, operam milagres, por exemplo, aquele famoso milagre do coxo que está à porta de uma porta da cidade e que pede dinheiro aos apóstolos, e o Pedro diz: eu não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus eu te digo, levanta-te e anda. Pronto, e ele curou em nome de Jesus. Bom, portanto, discursos missionários extraordinários. Pedro, por exemplo, tem discursos absolutamente lindíssimos, realmente, e onde faz o querigma, quer dizer, onde diz realmente o essencial da fé cristã, por exemplo. Pedro diz: nós viemos falar de Jesus, aquele que é o único nome debaixo do céu no qual podemos ser salvos. Também diz, a uma certa altura, num outro discurso, Pedro diz assim: Jesus foi um homem que, com a força do Espírito Santo, passou na terra a fazer o bem. Pronto. Portanto, nos primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos, aparece-nos a grande atividade missionária de Pedro. Mas, a partir do capítulo 9, que nós ontem já conversámos um bocadinho, que é o capítulo onde se descreve
onde há a narrativa da conversão de São Paulo. Então, a partir do capítulo 9, com o interregno no capítulo 10 e 11, onde se volta a São Pedro, e já lá vamos conversar sobre isso, a partir do capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, Paulo é que tem o protagonismo. E vai fazer a missão em 4 grandes viagens missionárias, de que nós já falámos ontem. E, portanto, hoje não vamos estar a repetir esse mesmo tema. Vamos olhar para o conteúdo da sua pregação, não é? Bom. Só um momento. Ora bem, com alguma dificuldade pronto, em mover os quadros. Só um momentinho. Pronto. Ora bem, esta questão eu acho muito, muito, muito importante e interessante. Há bocado o nosso amigo Fernando mostrava-me um livro com comentários de João Crisóstomo às cartas de Paulo. Perguntava-me se o livro era bom. Sim, é um livro estupendo. Mas eu digo com toda a simplicidade e humildade, ainda hoje o meu provincial, o Frei José Manuel, perguntava, ouve lá, nesse curso de São Paulo, tu usas algum livro em especial, segues algum manual em especial? E eu disse, não. O curso é meu. É a minha maneira de entender e de falar do São Paulo. Claro que eu li muitas coisas ao longo da minha vida, mas eu sou um apaixonado pelos Atos dos Apóstolos e pela figura de Paulo. E, portanto, eu também, pronto, eu falo a partir daquilo que eu acredito e daquilo que me parece o mais importante. E esta questão é uma questão que eu trato de maneira muito própria. Embora, claro, os grandes teóricos de São Paulo também falem destas coisas, enfim, bom. A Igreja, quando nasce, há 2000 anos, depois da morte e ressurreição de Jesus, a Igreja, para além de problemas de alguma perseguição que teve, para além de problemas internos das comunidades, problemas morais, ou de desunião, ou de corrupção, os Atos dos Apóstolos falam disso tudo. Para além dessas questões que eu considero menores, a Igreja primitiva teve 2 grandes questões para resolver e que têm muito a ver com São Paulo. A primeira, com Pedro também, mas muito com São Paulo. A primeira grande questão que a Igreja se põe é esta. A Igreja é só para os judeus ou a Igreja é universal? A nós hoje, isto até parece uma questão que não se deve pôr e que nunca se teria posto, pois com certeza, pois se Jesus é o Filho único de Deus, se há só um Deus, Jesus veio para salvar toda a humanidade. Claro que o cristianismo é uma religião universal. Claro, isso para nós é claro. Mas no início a coisa não estava nada clara. Nada. Porquê? Porque os primeiros cristãos eram todos judeus. Todos. E eles pensavam que Jesus tinha vindo renovar a religião judaica. Mas era para os judeus. O Pedro era judeu, o João era judeu, o Tiago era judeu, a Maria Nossa Senhora era judia, a Maria Madalena era judia. Eram todos judeus, os cristãos. E puseram-se realmente a questão. A Igreja, o cristianismo, é uma nova religião, uma nova seita, se quisermos, dentro do judaísmo, ou é uma religião universal? Eu já vou conversar sobre isto. A segunda grande questão é que, depois de terem decidido, os cristãos da primeira igreja, ter decidido que a igreja era universal, que não era só para os judeus, levantou-se uma segunda questão. Bom, então a igreja universal é para todos, mas os não-judeus, gregos, turcos, romanos, habitantes do norte da África, sírios, esses que não são judeus, já decidimos que podem ser cristãos, podem entrar na igreja, mas
têm ou não têm que adotar a cultura dos judeus, isto é, as obras da lei de Moisés. E aqui, esta segunda grande questão, é que também vai ser decisiva para a questão da liberdade e da enculturação, e em que São Paulo vai ser absolutamente decisivo. Andemos então um pouco para a frente e abordemos essas duas grandes questões. Primeira questão que se pôs à Igreja. A Igreja é nacionalista? É só para os judeus? Ou é universal? Ora bem, dizia eu que os primeiros cristãos eram todos judeus. Quando começa a haver alguma perseguição aos cristãos, falámos disso ontem em Jerusalém, que era onde eles estavam todos reunidos, os cristãos começam a fugir um pouco para outras partes do país, e Pedro, São Pedro, sai também um pouco de Jerusalém e vai até ao norte, a meio do território de Israel, a Samaria. Sabemos que o norte é a Galileia, o meio é a Samaria, o sul é a Judeia, onde está Jerusalém. Então Pedro vai fazer evangelização à Samaria. E quando esta história aparece-nos descrita, narrada em 2 capítulos dos Atos dos Apóstolos, como aí está no quadro, capítulo 10 e 11. E vale a pena ler. No fim, por exemplo, do nosso encontro hoje, vale a pena ir ler esse texto. É pequeno, são 2 capítulos, é interessantíssimo. Então, diz que Pedro foi pregar a Samaria, aí faz também um milagre e cura uma menina. Bom. E depois vai a uma cidade costeira, que eu ontem já me referi nos mapas, que é a cidade de Cesareia. Cesareia é um porto do mar Mediterrâneo, um pouco ao norte de Gaza, essa Gaza, terra martirizada atualmente, não é? E em Cesareia, Pedro é levado, é inspirado, é levado, certamente lhe falaram que havia um bom homem chamado Cornélio, que era pagão, não era judeu. E Pedro vai à casa dele, conversa com ele, vê que ele é um bom homem e batiza-o, a ele e à família. Ora bem, isso é o primeiro passo da abertura da igreja, da abertura do cristianismo aos pagãos, isto é, aos não-judeus. Mas, quando Pedro volta a Jerusalém, depois deste episódio, na casa de Cornélio, ele é recebido de maneira hostil pela comunidade cristã e desancam-no completamente, dizendo: como é que tu, Pedro, pudeste entrar em casa de um não-judeu? Como é que tu pudeste entrar em casa de um homem impuro, de um pagão? Mais ainda, como é que tu te atreveste a batizá-lo? E já sabemos que a resposta de Pedro, a primeira resposta a esta questão, não convenceu os cristãos de Jerusalém. Pedro disse: bom, mas é que eu tive um sonho e nesse sonho vi que desciam animais do céu e nesses animais havia dos tais animais que nós judeus consideramos impuros, mas Deus dizia, uma voz do céu dizia-me: Pedro, mata e come, mata e come. E então eu percebi que Deus estava a dizer que esses animais que nós consideramos impuros não são nada impuros. E, portanto, os pagãos, os não-judeus, que têm essa alimentação, também não são impuros, também podem entrar para a igreja. Bem, com esta resposta, a comunidade de Jerusalém não aceitou, porque isso é uma coisa de sonhos. A gente não se convence com sonhos que tu tiveste. Então Pedro usa um segundo argumento para justificar a entrada do pagão Cornélio na igreja e do batismo daquele homem e da sua família. Pedro diz assim: bom, mas é que quando eu entrei naquela casa, eu apercebi-me de que aquele homem, Cornélio, já era habitado pelo Espírito Santo. Então, como é que eu podia recusar o batismo a alguém que já tinha o Espírito Santo? Isto é um argumento absolutamente brutal, brutal. E que ainda hoje é de uma atualidade e de
de um sentido revolucionário extraordinário. Porque ainda nós hoje, muitas vezes, não percebemos ou não acreditamos que o Espírito Santo também atua nos pagãos, e nos ateus, e nos budistas, e nos hindus. O Concílio Vaticano II, na Declaração Nostra Aetate, no número 19, creio eu, refere este episódio da ida de Pedro à casa de Cornélio e diz, cita, tem esta frase: o Espírito Santo antecipou-se visivelmente à ação apostólica. Fim de citação do Concílio Vaticano II. Claro, nós podemos andar a fazer muita evangelização, a fazer muito apostolado, mas o Espírito Santo, já muito antes de nós, entrou no coração e no entendimento dos destinatários da evangelização. Portanto, o Espírito Santo antecipa-se à nossa ação. Pedro batizou Cornélio porque ele já vivia pelo Espírito Santo. Então, com este argumento, ele conseguiu convencer a comunidade dos cristãos judeus de Jerusalém, pelo menos até um certo tempo. Pelo menos até um certo tempo. Porque depois vai aparecer a segunda grande questão, que é se esses não-judeus têm que adotar ou não a cultura judaica, isto é, as obras da lei de Moisés. Ora bem, mas se é verdade, e voltemos agora a São Paulo, se é verdade que Pedro é quem dá o pontapé de saída, digamos assim, na saída do cristianismo para o paganismo, para os não-judeus, com este episódio de Cornélio, a verdade é que depois, em todo o Novo Testamento, e em particular nos Atos dos Apóstolos e pelas cartas de Paulo, nós vemos que é Paulo, São Paulo, é que vai pregar aos pagãos. São Paulo é que vai pregar aos não-judeus. E Pedro fica com a tarefa de pregar mais aos judeus. Vejamos o que diz a carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 9, falando da decisão do Concílio de Jerusalém, de que já vou falar também, diz assim: nós, Paulo e Barnabé, pregaríamos aos gentios, aos pagãos, aos não-judeus, e eles, Pedro e Tiago, aos da circuncisão, portanto, aos judeus. Portanto, depois é Paulo que vai realmente efetivar o universalismo da religião cristã. Bom, então, primeira questão está teoricamente resolvida. O cristianismo é universal. O cristianismo não é apenas para judeus. Bom, segunda grande questão. Nós já aceitamos que os pagãos possam ser cristãos, podem se batizar, mas têm ou não têm que adotar as obras da lei de Moisés, isto é, têm que adotar a cultura judaica. São obrigados a circuncidar-se? São obrigados a deixar carne de porco, a deixar de comer certas carnes, como a carne de porco? Ou são livres? Ou têm liberdade? Têm que imitar os judeus ou não? Essa questão, que ainda hoje, ao fim de 2000 anos, não está completamente resolvida, que é a questão da enculturação. Essa questão foi dirimida e resolvida, teoricamente, no primeiro concílio da história da Igreja. O primeiro concílio da história da Igreja foi no ano 50, em Jerusalém, e é-nos descrito, narrado, no capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, como está aí neste quadro que eu estou a mostrar. Reuniu-se o concílio, portanto, os responsáveis todos dos cristãos, em Jerusalém, para quê? Para conversar sobre esta questão. Os não-judeus são livres, podem ser cristãos, viver a sua fé com a sua própria cultura, ou têm que imitar a cultura dos judeus? Têm que obedecer às obras da lei de Moisés. E essa é que é a questão que São Paulo vai constantemente falar, desse binómio obras-fé. Nós somos salvos e justificados pela fé e não pelas obras. E há pessoas que entendem mal. Há pessoas que não entendem isso, que acham que São Paulo, ao dizer
que nós somos justificados é pela fé e não pelas obras. Pensam que São Paulo está a dizer: São Paulo é um espiritualista, só liga à fé, à reza, à oração, não liga às obras. E não se trata absolutamente nada disso. Se há homem que é de obras e de caridade e de apostolado social, é o São Paulo. O que ele está a dizer é que não são as obras da lei de Moisés, não é a cultura judaica que nos salva. Eu posso ser cristão com a minha cultura de português. Alguém que é angolano pode ser cristão e viver a sua fé com a sua cultura de angolano. Okay? Não tem que obedecer às obras da lei de Moisés. Então, o Concílio reúne-se para discutir isto. E há lá duas tendências, duas grandes tendências. Podem ler também, no fim de hoje, vão ler também o capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos. É interessantíssimo. E vão ver que eu não estou a inventar nada. Há lá duas tendências na Igreja, no concílio. Hoje também nos concílios há tendências, não é? O último concílio que tivemos foi há 60 anos, o Vaticano II. Ao longo da história da Igreja já houve dezenas e dezenas de concílios. Este é o primeiro, anos 50. E havia lá duas tendências. Havia uma tendência judaizante, isto é, que dizia que sim, os não-judeus podem ser cristãos, mas têm que imitar a cultura dos judeus. Uma tendência judaizante, que era defendida por São Pedro e por Tiago, primo do Senhor, um dos 12 apóstolos, e que foi bispo da Igreja de Jerusalém. E depois havia uma outra tendência, que era a de Paulo e de Barnabé, que era a tendência da liberdade, que era a tendência da enculturação, e que dizia: não, Senhor, os não-judeus, os pagãos, podem ser cristãos e ser batizados e não têm que adotar a cultura dos judeus. São livres. Hein? Podem viver a fé cristã com a sua cultura. Paulo faz, portanto, a defesa da liberdade. Nós somos justificados pela fé e não pelas obras da lei de Moisés. E este é o tema das cartas aos Gálatas e aos Romanos. O tema, eu aliás já vou agora a seguir fazer uma citação da carta aos Romanos, onde aparece claramente esta questão da fé, das obras, de ser judeu ou de não ser judeu, quem é que pode ser cristão e quem é cristão, como é que tem que viver a fé. Bom, só dizer entretanto uma coisa, que é o que está aí na segunda linha, depois de dizer que o concílio foi no ano 50. O concílio termina com uma conclusão, que é a de que os cristãos são livres. Ou seja, a perspectiva de Paulo e Barnabé venceu. Quem não é judeu pode ser cristão e viver a sua fé com a sua própria cultura. Só com uma outra exceção, isto é, por exemplo, não andar a comer carnes imoladas aos deuses. Mas aí não é por causa das dietas alimentares dos judeus, é porque isso implicaria que estavam a comer carnes que não sido oferecidas em sacrifícios pagãos, carnes entregues aos deuses em sacrifício. Bom, portanto, fora essa exceção, os cristãos são livres. E então decide o concílio escrever uma carta com esta resolução para ser enviada para toda a gente. Para toda a gente, para todas as comunidades cristãs que já existiam, poderem ser livres e viver à vontade a sua fé cristã. Contudo, esta questão, se bem que tivesse ficado resolvida teoricamente, na prática não ficou. Ainda hoje, passados 2000 anos, não ficou. Ainda hoje há tendências uniformistas, ditatoriais, se quisermos assim, na Igreja, muitas vezes vindas de Roma, do Vaticano, que querem obrigar as igrejas do mundo inteiro, as igrejas locais, a viver só segundo o modelo que lá se determina no Vaticano. É isso que Paulo e Barnabé combateram. É isso que eles, contra isso que eles lutaram. Os cristãos e as igrejas locais são livres, não têm que obedecer a uma única forma de viver a fé cristã, ditada lá de cima, ditada ou de Jerusalém, ou de Roma, onde quer que seja. As igrejas locais são livres, têm que inventar o seu cristianismo, não é? Nunca nos esqueçamos dessa frase lindíssima que o Papa Paulo VI disse em 1969, quando foi visitar o Uganda. Em Kampala, ele disse: vós podeis e deveis ter um cristianismo africano.
e tem que haver muitos cristianismos asiáticos, africanos, europeus. Cada igreja local tem que inventar o seu cristianismo. E aqui não há problemas de unidade da igreja, porque o Pai Nosso é o mesmo, o credo é o mesmo, o Evangelho é o mesmo. Agora, a maneira de viver isso é que há de ser vivida na liberdade, segundo a cultura de cada lugar. E é por isso que, sei lá, em termos litúrgicos, em África as missas são de uma maneira e aqui são de outra. E num sítios há mais latim, e noutras há mais batuque, e noutras há mais danças, e noutras há ofertórios que demoram 45 minutos, e no direito canónico também isto é diferente, e nos ministérios a coisa é diferente, com certeza, e tem que ser cada vez mais diferente. Ora, porque esta decisão é muito importante, mas é difícil de pôr em prática, ainda hoje, ao fim de 2000 anos, ainda temos problemas. E a carta aos Gálatas, no capítulo 2, é o que aí está, neste quadro, vai nos mostrar que, apesar da decisão do Concílio de Jerusalém ser na defesa da liberdade e da enculturação, a verdade é que a questão na prática ainda não estava bem resolvida. E Pedro teve uma atitude reprovável. E por isso São Paulo teve que lhe chamar a atenção e até fazê-lo passar um pouco de vergonha, porque criticou em público. A questão é esta. No capítulo 2 da Carta aos Gálatas, também podem ler em casa, depois desta conversa. Já sabemos, falámos ontem muito disso, a segunda grande comunidade cristã da Igreja Primitiva era Antioquia. A primeira foi Jerusalém e a segunda foi Antioquia. Pedro, que estava em Jerusalém, resolveu ir a Antioquia, lá ao norte, à Síria. Resolveu ir lá visitar aquela comunidade cristã, a segunda grande comunidade cristã. E gostou muito de lá estar. Entretanto, quando Pedro lá estava e vivia partilhando os costumes dos pagãos, porque os cristãos de Antioquia não eram judeus, em 90%. O Paulo era e o Barnabé também, mas a maior parte não eram judeus, eram pagãos. Eram cristãos, mas vindos de fora do judaísmo. Ora, Pedro vivia lá tranquilamente com eles. Portanto, livremente, nem respeitando certamente a sua cultura judaica de origem. Mas quando Pedro lá estava, aparecem lá, idos de Jerusalém, uns cristãos, uns irmãos, que também foram ver como era a comunidade de Antioquia. Estes irmãos, assim para falar claro e direito, no fundo, eram espiões. E quando chegaram lá, ficaram logo indignados de ver que aqueles cristãos vindos do paganismo não adotavam as leis de Moisés, as obras da lei de Moisés, e comiam as tais carnes proibidas e essas coisas. Coisa que já tinha sido decidida no Conselho, mas eles ainda não estavam convencidos. E o Pedro, quando chegaram estes judeus cristãos de Jerusalém lá, estes emissários, Pedro teve uma atitude reprovável. Afastou-se da comunidade pagã com que ele estava lá em Antioquia e passou a comer à parte com estes judeus que tinham ido de Jerusalém. Paulo, diríamos hoje, foi aos arames. Não é? Paulo, então, chamou Pedro em público e disse: tu és um dissimulado. Então, tu estavas aqui conosco, tu estavas a demonstrar e a mostrar que se pode ser cristão não ligando às culturas próprias de cada um. E agora, só por virem esses judeus, tu agora misturas-te com eles e vais comer só segundo as obras da lei de Moisés, como quem diz, aqueles lá, os pagãos com quem eles estavam, os de Antioquia, esses afinal não estão no caminho certo. Então Paulo foi de uma certa violência, não é? Nesta crítica pública a Pedro. Mas isto apenas nos ensina uma coisa. É que a questão tinha sido resolvida no Concílio de Jerusalém, mas afinal ainda não estava bem resolvida. E é o que eu digo. Ao fim de 2000 anos, ainda não está completamente resolvida. Esta questão da liberdade e da enculturação, de podermos viver a fé cristã segundo a cultura de cada um, há de ser uma questão até ao fim dos tempos.
até à parousia, até à segunda e última vinda de Cristo Salvador. Isto haverá sempre tendências judaizantes, ou seja, na Igreja, haverá sempre tendências centralistas, ditatoriais, uniformistas, e haverá sempre necessidade de recriar a luta de São Paulo e de Barnabé em defesa da liberdade e da enculturação. Ponho-vos aqui um texto do capítulo 3 da Carta aos Romanos, que resume de maneira absolutamente notável, extraordinária, tudo isto que eu estive a dizer hoje até agora. Um primeiro comentário, portanto, liberdade, cada um é livre para viver a fé a fé em Jesus com a sua cultura, os seus costumes e as suas tradições. É isto que significa a oposição fé-obras. Portanto, não se trata nada de ser espiritualista e de não fazer coisas, obras. Não. A questão é, somos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei de Moisés, pela cultura judaica. E assim está ultrapassado o mal-entendido de Paulo ser contra obras. Não, Paulo é um homem de obras e de apostolado social. Então, liberdade e enculturação estão profundamente interligadas. Vejamos este texto lindíssimo da carta aos Romanos, no capítulo 3. A justiça de Deus, que vem pela fé em Jesus Cristo, para todos aqueles que acreditam, foi ele que, pelo seu sangue, Deus constituiu como meio de propiciação que opera mediante a fé. Deste modo, Deus mostrou a sua justiça ao perdoar os pecados cometidos outrora. Mostrou assim a sua justiça no tempo presente, não só para ser justo, mas também para justificar quem vive pela fé em Jesus. Onde está, então, o motivo para alguém se gloriar? Porque os judeus gloriavam-se. Nós é que temos a verdadeira religião. Nós é que temos as obras da lei de Moisés. E gloriavam-se nisso. Então Paulo diz, onde está o motivo para alguém se gloriar? Foi eliminado. Por meio de que lei? A das obras? Não, pelo contrário. Foi por meio da lei da fé. Com efeito, nós consideramos que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Portanto, da cultura judaica. Ou será que Deus será Deus apenas dos judeus? Não será também dos pagãos? Sim, ele também é Deus dos pagãos, visto que há um só Deus que justificará os circuncisos pela fé e os incircuncisos também por meio da fé. Isto é de uma beleza e de uma profundidade e da afirmação de uma liberdade do cristão absolutamente ímpares. É por isso que eu digo que São Paulo tem que ser resgatado, São Paulo tem que ser bem compreendido, porque é de facto o grande homem da liberdade, da enculturação. E noutros temas que vamos ver em dias seguintes, vamos ver como ele é realmente extraordinário. Mesmo nesse que é tão acusado de ser misógino e ser contra as mulheres. Mesmo aí, vamos descobrir um grande São Paulo. Ora, São Paulo, então, eu vou caminhando um pouco para o fim, mas este quadro é muito importante. São Paulo não só defende que o cristão é livre de viver a fé segundo a sua própria cultura. Eu sou português, vivo com a minha fé como com a cultura portuguesa. O espanhol vive a sua fé com a cultura espanhola. Eu posso ter fé e comer sardinhas assadas. Os espanhóis podem ter fé e comer tortilha. Não tem nada a ver com a questão das obras, com a cultura judaica. Cada um é livre, não é? Bom, mas São Paulo não só defende isso, como na pregação que ele faz ao longo das tais 4 viagens que nós vimos ontem, por todas as terras por onde ele anda, ele prega de maneira enculturada. Quer dizer, ele faz o diálogo do Evangelho, da fé, com cada cultura particular. Portanto, ele não só defende teoricamente a enculturação, como ele a pratica. Ele pratica a enculturação. E, portanto, ele faz uma evangelização com base nas culturas dos destinatários. E, portanto, a sua evangelização vai ser diferente de terra para terra. O Evangelho é o mesmo. O único Salvador é Jesus Cristo, é o mesmo. A fé é a mesma. Mas o modo de a entender, o modo dela ser compreendida, o modo de falar dela
é diferente. O modo dela ser vivida é diferente, porque as pessoas têm culturas diferentes. Então São Paulo vai falar da fé e do Evangelho segundo cada cultura. Por exemplo, quando Paulo, nas suas viagens, faz pregação aos judeus, ele naquelas cidades todas que nós vimos ontem, dezenas e dezenas de cidades que ele percorreu ali pela Ásia Menor e pela Grécia, ele procurava ir sempre primeiro à sinagoga. Porquê? Porque ele pensava que os judeus, como conheciam a lei e os profetas, conheciam o Antigo Testamento, estavam mais preparados para receber Jesus. Depois ele chega à conclusão de que não, que é ao contrário, de que quem adere mais à fé são os pagãos, os não-judeus. Bom, mas então, em qualquer lugar onde ele chega, ele em primeiro lugar vai à sinagoga e fala aos judeus. Ora, aos judeus, como é que ele vai falar de Jesus? Segundo a cultura judaica. Ele diz: eu sou judeu como vocês, eu sou fariseu, eu fui educado por Gamaliel, eu acredito em Moisés, em Abraão, nos profetas, que vocês também acreditam. No Antigo Testamento, a lei e os profetas falavam de que Deus iria enviar um Salvador. É esse Salvador que já veio, que eu agora vos venho dizer que é Jesus Cristo. Portanto, estamos a ver. Ele parte da cultura judaica, das crenças judaicas, para falar de Jesus. Mas quando Paulo está com pessoas que não são judias, por exemplo, na Ásia Menor, nas cidades de Listra, Icónio, Derbe, Antioquia da Pisídia, como é que ele vai? Aquelas pessoas não são judias. Aquelas pessoas nunca na vida tinham ouvido falar em Moisés, em Abraão, em Isaías, em Jeremias. Nunca, não conheciam. Então Paulo não vai falar de Jesus a partir disso. Isso foi aos judeus. Agora a estes não pode. Então como é que Paulo vai falar? Vai falar a partir das crenças deles. E diz coisas lindíssimas. Capítulos, por exemplo, este discurso do capítulo 14 dos Atos dos Apóstolos, que aí está. Paulo vai dizer a estas pessoas: vocês não acreditam que Deus existe? Acreditam. Vocês não acreditam que Deus é bom? Acreditam. Vocês não acreditam que Deus concede as chuvas para nós podermos ter boas colheitas nas terras? Acreditam. Pois é desse Deus em que vocês acreditam que eu agora vos venho falar. E a partir daí começa a falar de Jesus e do Evangelho. Portanto, ele adapta-se às mentalidades e às culturas das pessoas. Em Atenas, é o terceiro exemplo que aí está, e de que eu ontem já fiz uma ligeira referência. No capítulo 17, Paulo faz um discurso extraordinário. Paulo vai para o Areópago, em praça pública, no centro de Atenas, grande cidade da antiguidade, Roma e Atenas, as duas grandes cidades, e começa a falar de Jesus. Mas começa a falar como? A partir dos filósofos e dos poetas ateus. Andei pela vossa cidade, vejo que vocês são muito religiosos, têm imensas estátuas a deuses, até têm uma estátua a um Deus que dizem ao Deus desconhecido. Venho-vos falar desse Deus desconhecido. Vocês adoram, mas desconhecem. É Jesus. Okay? Vejam bem a sensibilidade deste homem. Hoje, eu acho que já dizia isto ontem, hoje, um grande evangelizador fanático não diria nada disto. Diria assim: a vocês pagãos, vocês estão perdidos, vocês adoram uma data de deuses, tudo isso é falso, vocês são pagãos, só existe um Deus. São Paulo não faz nada disso. São Paulo parte da crença politeísta daquelas pessoas para lhes falar do Deus de Jesus. Também parte da sua cultura. Andei a ler os vossos poetas. Dizem que nós nascemos, movemos, existimos em Deus. Nós somos da estirpe de Deus. Claro, nós somos filhos de Deus. Então vai-lhes falar de Jesus, do Filho de Deus, e de nós, irmãos de Jesus, que também somos filhos de Deus. E depois vai-lhes falar da ressurreição. Bom, é aí no final deste discurso que alguns dizem: bom, acerca disso da ressurreição, olha, havemos de vir cá outro dia escutar-te. Ainda não estavam convencidos. Bem, mas, portanto, vejam como São Paulo, né, fala de Jesus e do Evangelho a partir da mentalidade das pessoas. Vejam como nós, na nossa igreja hoje, o Papa Francisco era admirável nisso, e o Papa Leão XIII acho que também, muita gente, mas vejam como nós, por exemplo, nas nossas igrejas, nas missas dominicais ou outras, como nós, muitas vezes, nos esquecemos disto, de falar uma linguagem
ou técnica, ou teológica, ou impenetrável à mente das pessoas, ou então a partir de uma crença e de uma teologia que os padres é que aprendem lá nos seminários ou nas faculdades de teologia. E não falamos com a cultura das pessoas, com a mentalidade das pessoas, à vida das pessoas. Não é? E Paulo realmente é alguém extraordinário neste aspecto. Portanto, defende a enculturação e pratica a enculturação. Pronto, esta era a minha conversa para hoje. Estamos quase a fazer os 45 minutos e portanto, termino aqui a partilha da tela. Volto a dizer que isto está a ser gravado e pode ser consultado no site do ISTA, ista.pt. Pronto, entretanto, abre-se o espaço, como sempre, a que se alguém quer dizer alguma coisa o possa fazer. Se alguém quiser falar, basta ativar o seu som. Eu desliguei para todos, mas são livres. Temos que ser coerentes com o São Paulo. São livres têm liberdade para também clicar e falar alguma coisa, se quiserem. Mas ninguém é obrigado, também são livres. Muito bem. Portanto, ontem falámos mais da vida do apóstolo e hoje começámos com as temáticas teológicas importantíssimas e que são de uma atualidade ainda realmente extraordinária. Eu queria agradecer esta ótima oportunidade. Está bem, muito obrigado. Eu é que agradeço. Sim, senhora. Muito bem. Eu também queria agradecer e perguntar-lhe se realmente eu posso ver ainda a conferência de ontem. Pode. Porque eu Está no ontem, site do ISTA. pronto, muito obrigada. É que Porque realmente, esta demorou 45 minutos, não é? O ontem eu também demorei à volta de 40, 45 minutos, mas depois, como esqueci de gravar, fui gravar sozinho. E então fui um pouco mais rápido. Acho que tem 23 minutos a gravação de ontem. pronto, mas não tem importância, era só para entrar Sim. mais. E tem o PowerPoint todo, sim. Muito obrigada, muito obrigada. Muito bem. Bom, então ficamos por aqui, está bem? Boa noite. Amanhã, férias, e quinta e sexta, de novo. Está bem? Um grande Obrigada. abraço Boa para noite. todos. Obrigada. Obrigada, boa noite. Adeus. Até quarta, até quinta.